casa, as lutas na rua, luta em todos os lugares, meu Pai. Mas com a tua força, meu Pai, nós vamos prevalecer contra todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, irmãos, há no ser humano, e ainda continua, mais infelizmente ainda, naquele que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, uma certa insatisfação interior. Quando a pessoa não tem Cristo, ela realmente está sempre insatisfeita, porque não tem Cristo no seu coração. Há um vazio dentro dela, e esse vazio chama-se Jesus Cristo. Mas, infelizmente, irmãos, acho que por causa de toda propaganda errada, né? Depois que a pessoa aceitou Jesus, ela não devia ser uma pessoa insatisfeita. Mas o fato é que a gente vê as pessoas na igreja interiormente ainda insatisfeitas. Parece que a grama do vizinho sempre é a grama mais verde, né? Parece que a vida do vizinho sempre é melhor que a nossa vida, né? É a vida mais fácil. E as pessoas, infelizmente, fazem comparações. E eu quero tratar sobre isso, irmãos, para que nós, se alguém faz esse tipo de coisa, que alguém que está assistindo, né, pensa dessa maneira, que ao final dessa mensagem, né, que isso seja sanado para a glória de Deus. Eu quero convidar você, né, a fazer parte aqui de uma enquete. E fica tranquilo, porque não tem pegadinha, não. Não, eu vou dizer para você, não tem resposta certa e não tem resposta errada. Estou falando sério, não tem resposta certa e errada. Mas onde você gostaria de morar? Se você vivesse durante os tempos de Moisés, né? Você gostaria de morar no deserto, habitando em tenda, ou você gostaria de morar em Canaã, morando numa casa? Quem gostaria de morar no deserto, levante a mão. Ninguém. Estou sozinho nessa, né? Fui que levantei a mão. Agora, eu falei, não tem resposta certa, nem errada, né? Agora, vamos nos lembrar de uma coisa, gente, né? Ninguém aqui queria morar em tenda no deserto. Todo mundo aqui queria morar numa casa em Canaã. Mas vamos lembrar como era a vida do povo no deserto. Amém? Segundo a Bíblia, não segundo eu, né? A vida do povo do deserto era uma vida onde eles não precisavam trabalhar para comer. Certo? Eles acordavam de manhã, catavam lá o maná que Deus mandava do céu, com o maná eles faziam a sua comida. Quando eles reclamaram, né, Deus começou a enviar codornas, né? Então, eles comiam carne também. Eles, às vezes, cavavam, evidentemente, mas no deserto, né, a Bíblia diz que tinha uma rocha que acompanhava aquele povo, aquela rocha era Jesus, né? E também não faltava água para eles. Eles não passavam sede no deserto. Então, eles não tinham que trabalhar para comer, eles não tinham que inventar coisas, né, esperar chuva para ter água, eles sempre tinham água. Tem mais coisas, né? Diz que a roupa deles não se desgastava. Eles andaram 40 anos no deserto e a roupa deles não se desgastou. Olha só que coisa. As sandálias deles não se desgastaram. A gente compra uma havaiana aí, começa a usar direto, né? Daqui a pouco acabou a sandália, né? Esse sapato meu aqui, picudo, né? O picudo antigo, né? Já está todo cacarecado na frente, de tanta picada, né? Paralelepípedo, essas coisas, está todo descascado. Mas as sandálias daquele povo não se desgastavam. E tem mais, para parar por aí. Diz a palavra de Deus que durante os 40 anos não houve um doente, né? Nenhuma pessoa ficou doente naquele povo.
É claro que Deus mandou pragas e tudo mais, mandou ser revelada, mas doença não havia nele. Quando o povo entra em Canaã e vai habitar nas casas lá, que ali em Canaã, era cidade agora, não era mais deserto, era cidade. Né? Vamos dizer assim, cidade urbana. Né? Só que agora o povo tinha que trabalhar, porque o maná parou. Então o povo agora tinha que plantar, porque se não plantasse, não ia comer. Tinha que plantar. E não é plantar no Rio de Janeiro, né? É plantar, porque apesar de ser Canaã, a terra ainda é uma terra semeada. Né? É plantar na caatinga do Nordeste, vamos dizer assim, para comer. Né? E tinha que toda a roupa lá se desgastar. Lá as pessoas em Canaã ficavam doentes. Eu preguei foi semana passada sobre a lepra, né? Até a lepra começou a acontecer lá em Canaã. Então, irmãos, diante agora desse novo fato, eu não vou perguntar para você, né, se você mudaria agora, né? Assim, pensando assim dessa maneira, eu estou achando que é melhor morar na tenda. Mas não há resposta certa ou resposta errada. Cada lugar daquele povo era um lugar de luta. Era um lugar, né? Ou era deserto. Né? Morar em tenda não deve ser nada agradável. Só nos filmes aí, né? Nas novelas e tudo mais, que é algo tão bonitinho, né? Não deve ser nada agradável, né? Onde o Moisés estava melhor, irmãos? Ele estava melhor lá no palácio do faraó, ou ele estava melhor cuidando do rebanho do seu sogro Midian? Onde é que ele estava melhor? Cuidando do rebanho do seu sogro Midian, ou tomando conta daquele povo no deserto? Não há resposta certa também. E Midian ele vai ter uma paz tranquila, não uma paz tranquila, não. Ele vai ter uma baita paz. Né? Seu sogro era o sacerdote dali, era o manda-chuva dali, né? Ele apacentava as ovelhas, já era casado com uma filha, né, de Jetro e tudo mais, já tinha filho, e apacentava lá tranquilamente no rebanho do seu sogro, que era rebanho dele também, e agora ele vai lá para o Egito, vai libertar o povo, né? Se torna um baita comandante, né? Um líder de uma multidão de milhões de pessoas, mas todo dia era murmuração na sua cabeça. A gente quer isso, Moisés. A gente quer água, Moisés. A gente quer carne, Moisés. A gente quer isso, Moisés. Todo dia. Que chegou um ponto que ele se desesperou, bateu na rocha e por isso ele não entrou em Canaã. A realidade é, irmãos, que há coisas boas e coisas ruins em todas as circunstâncias. Nós vamos ter coisas boas e coisas ruins na nossa vida, sempre. Há desafios para todos. Seja no deserto, morando em tenda, seja em Canaã, morando em casa. A gente tem que parar com essa ideia, né, que vem vindo, de olhar para puxa, se eu fosse como fulano, eu era feliz. Se eu tivesse a casa de Beltrano, eu era feliz. Se eu tivesse a vida de Ciclano, eu era maravilhoso. O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele repete aquilo que eu quero falar aqui agora, né? Ele diz assim: alegre-se sempre.
Em Filipenses capítulo 4, ele fala a mesma coisa. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegre-se sempre. Alegre-se sempre. Deem graças a Deus continuamente em todas as circunstâncias, seja no deserto, seja na cidade, tendo muito, tendo pouco. Às vezes a gente pensa que a nossa doença, né, quem às vezes tem uma doença, né, aquilo que está passando, né, é a pior coisa do mundo, mas quando a gente olhar um pouquinho, não precisa fazer muito não, olhar um pouquinho para o lado, a gente vai ver que é nada, comparado à doença de uma outra pessoa. Então, irmãos, a gente tem que parar com essa síndrome de que a vida do outro é melhor. Porque isso, infelizmente, entrou dentro da igreja. Por quê? Porque na igreja se incentivou esse tipo de coisa. Que você tem que ter, que você tem que ter, que você tem que ter, que isso é de Deus, e que você vai, e a gente fica nessa vida. Eu me lembro, irmãos, pensando nisso aqui, né, para trazer exemplos, né, de pessoas que, podemos dizer que, na época de auditoria, né, os sócios tinham muito dinheiro lá, mas eu olhava para a cara dele, a pessoa com 40 anos parecia que tinha 70. Viviam do trabalho, só para trabalhar. Tinha um lá que você passava o trabalho teu para ele revisar no final do expediente, que eu falo lá para as 7 horas da noite. Você chegava de manhã, 8 horas da manhã, no escritório, já estava na tua mesa, o negócio revisava. Vai te maluco, ficou a noite revisando o trabalho. Mas ele ganhava muito. Ganhava muito. Então, mas ele está errado, dá para ele que ele era bom. Então, essa questão que às vezes a gente tem, né, de querer analisar as coisas, né, a gente precisa saber, irmãos, que a gente tem que parar de murmurar. A gente tem que parar de reclamar. E tem que se alegrar com todas as coisas. Irmão, crente eu falei África, né? Porque é o continente mais pobre do mundo, né? Eu falei, o crente na África, o crente lá em Moçambique, né? O crente lá, que é para falar de língua portuguesa, né? O crente lá na Conchinchina, esse crente pode ser e é um crente alegre. Mesmo não morando no Rio de Janeiro, mesmo não tendo a praia de Copacabana, não tendo a praia da Barra da Tijuca, mesmo não tendo um shopping. A gente ficou muito voltado para esse tipo de coisa, mesmo dentro da igreja. E Paulo fala aqui, olha gente, alegre-se sempre. Ore continuamente, dê graças em todas as circunstâncias. E Paulo vem e fala, eu já descobri a maneira de viver feliz em todas as circunstâncias. Quer seja com fome, quer seja com muita comida, quer seja alimentado, quer seja vestido, quer seja. Porque esse tipo de coisa, né, esse tipo de pensamento acaba matando a pessoa. A pessoa nunca vai ser uma pessoa feliz, porque ela está sempre olhando para o lado. Ela está sempre olhando para a situação dos outros. Ela está sempre olhando a vida do fulano na televisão. Ela está sempre olhando para aquele lado. Poxa vida, olha para que a pessoa é feliz. Olha lá, está vendo? Olha só, está sempre sorridente.
coisa de nós acharmos que a nossa vida poderia ser melhor, né? Essa coisa de nós acharmos, né, que se a gente tivesse a oportunidade que o irmão teve, que a irmã teve, que o fulano teve, que a Beltrano teve, a nossa vida poderia ser melhor, isso é uma bobagem. Nós podemos e devemos ser felizes, alegres com aquilo que Deus está nos dando, com aquilo que Deus está colocando na nossa mão. O ponto maior é, aquele muito é dado, muito é comprado, irmãos. Que a pessoa só olha para o bônus, né? Ô, fulano de tal, né? Eu estou te dando, né? Tem coisas aí que, né, são absurdas, né? A gente tem que tirar dessa coisa que eu estou falando, né? Artista, né? Esses comunicadores, jogadores de futebol, né? São coisas, sim, excêntricas, né? Fora da realidade, né? Uma coisa louca, né? Mas falamos de pessoas naturais, normais, né? Então, vida, né? Eu queria ser, né, diretor da minha empresa. Boa coisa você tem, ser diretor da empresa. Agora você está disposto, né, a trabalhar até bem tarde? Você está disposto, né, a acordar bem cedo? Você está disposto, né, a esquentar a sua cabeça por causa dos problemas da empresa? Porque aquele que está lá no chão, pegando fábrica, né, aí na indústria, né, trabalhou muito na indústria, né, a horário era de 7 às 5. Dava 10 para 5, você descia na fábrica, já não tinha mais ninguém trabalhando. Já estava todo mundo assim. Aí tocava o apito 5 horas, era aquela assim, bestava. A pessoa não está nem aí, se está bom, se a empresa está boa, se não está boa, a pessoa não está nem aí. Está bom, é o direito dela. Mas eu estou dizendo que a mediaticamente só quer o bônus. Né? Só quer o bônus. A gente não sabe o ônus para aquilo ali. A gente não sabe o que tem que fazer para chegar em determinado lugar. Eu quero ser, um desembargador. Boa coisa, o pessoal veja, que maravilha. Né? Mas vai ter que estudar igual um condenado. Vai ter que estudar muito. E outras profissões, vai ter que estudar. Senão não tem jeito. Então, irmãos, você está no deserto, você está passando pelo deserto. Louca que você está no deserto. Você saiu do deserto, você está em Canaã. Você que, apesar de você estar em Canaã, você ainda tem luta. Luta para manter a casa, não é isso? Para pagar a conta de luz, não é isso? No deserto não tem conta de luz, mas em Canaã tem conta de luz. Tem conta de água, não é isso? Aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, vai ter desafios. Aonde você estiver, vai ter desafios. Tenha cuidado que ninguém retribua o mal com o mal. Conforte os animados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Não apaguem o Espírito Santo. Versículo 19. Irmãos, se a gente continuar murmurando, se a gente continuar reclamando, se a gente só vê as coisas do lado ruim da vida, né? A gente vai apagar o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Por isso que essas pessoas se tornam fracas. Por isso essas pessoas se tornam fracas. Aquele povo do deserto só vivia murmurando, só vivia reclamando. Quem dera ele tivesse voltado lá para o Egito. Lá para o Egito. Mas no Egito eles eram escravos.
Mas, sendo escravo, eles tinham, né? Alho, coisa boa, né? Alho, cebola, porque eles lembravam, né? Alho, cebola, né? E no deserto não tinha alho e cebola. Tinha a primeira diversidade deles, que era um local de conquista. O que eles olham e veem gigantes? O que eles olham? Eles veem cidades fortificadas. Eles não veem o poder de tanto reclamar, de tanto murmurar, de tanto olhar para trás. Ah, o Egito, sempre toda hora olhar para trás. Uma hora queriam até matar Moisés para voltar para o Egito. Então, irmãos, quando nós agimos dessa maneira, quando está sempre olhando, nunca se contentando com aquilo que Deus está nos dando, a gente se torna pessoas que vivem murmurando, vivem pessimistas, vivem reclamando, e o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então você imagina o Espírito Santo todo dia, né? Fala assim, puxa vida, eu te salvei. Sobre o de manhã nós começamos a ler o livro de Efésios todos, né? Então hoje foi até o versículo 14 do capítulo 1, né? Então, diz lá em Efésios que nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é a garantia da nossa redenção. Então imagine o Espírito Santo, que isso não seja uma heresia que eu estou falando, né? Eu imagino o Espírito Santo falando assim, puxa vida, eu fui à cruz por você, em Jesus Cristo, morri por você, para te salvar. Você agora é salvo, você ia para o inferno, mas eu só te escuto reclamando de manhã à noite. O Espírito Santo deve falar isso dentro de nós. Quando a gente embarca nessa canoa, essa é a canoa do mundo. Só ficar olhando para o lado, olhando para não sei mais o que é. Puxa vida, meu carrinho está tão ruimzinho, né? Ah, se eu tivesse o carro do fulano. Ah, se eu tivesse né? Então, irmãos, Paulo fala assim, não, o Espírito Santo. Não tratem com desprezo das profecias. Afastem-se de toda forma de... Irmãos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Isso agora deixa de ser bíblico para ser ciência, ser medicina. Se você ficar reclamando, você ficar murmurando, se você ficar só com pessimismo, só com você ficará doente. Isso é medicina. E a gente gosta de dar um Google, depois que eu sair daqui, dá um Google para você ver. Então, nós precisamos caminhar, irmãos. Caminhar. Tem coisa boa também no deserto, irmãos. Quantos milagres aquele povo viu no deserto? Quantos milagres aquele povo viu no deserto? Foi no deserto que, pela única vez, Deus falou de voz audível e o povo ouviu com os seus ouvidos, irmãos. Pela única vez na história da Bíblia Sagrada, pela única vez, Deus lá no monte, o monte em chamas, Deus fala, Deus dá os mandamentos dele, e o povo ouve. Mas está no deserto. Não estou falando que o deserto é bom, não, irmãos. Mas eu também estou falando que Canaã também não é a outra maravilha do mundo. Nós temos que caminhar, irmãos. Como Paulo fala, né? Deixando as coisas que para trás ficam, nós caminhamos o caminho para o alto, rumo ao plano da salvação, linha para Cristo Jesus. Então, se ontem foi ruim, se ontem foi mal, se ontem teve serpente abrasadora no teu deserto, né? E talvez uma serpente tenha te picado, né? E você talvez esteja aí meio doente por causa dessa serpente abrasadora, hoje olha para Jesus.
E você vai ser curado. E amanhã caminha. E amanhã caminha. Canaã está lá adiante. É isso que Deus quer para nós, irmãos. Deus chamou Abraão. Não foi quando ele estava em Arã. Foi quando ele estava em Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. E aí Deus Abraão sai do seu pai e para em Arã. E fica ali. Fica ali. E aí Deus chega para ele e fala, meu filho, como é que é? Eu já te falei, sai agora, né? Ah, Senhor, meu pai já está velhinho, sabe? O senhor não pode esperar meu pai morrer para eu ir para Canaã e tudo mais. Mas o senhor fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa todo mundo e vem para o lugar que eu te digo. Não fique parado em cima dos problemas, irmãos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós temos lutas. Quem não está lutando aqui, diga amém. Tem alguém que não está lutando? Se alguém falasse amém, eu falava, você morreu, então, e ressuscitou. E aqui é uma hora penada que está aqui, né? Não existe. Todos nós lutamos. Todos nós temos desafios, irmãos. Não apague o Espírito Santo de Deus na sua vida. Só olhando para o lado, só reclamando, só murmurando, só reclamando, meu Deus. Sejamos como aqueles, meu irmão, que nós seguimos em frente. Largamos as coisas que para trás ficaram e vamos em frente. Deu errado? Amém. Perdi. Ficou para trás, agora eu vou para frente. Não desanime. Console aquele que você vê, que Paulo diz aqui, né? Console desanimados. Advirta o ocioso. Tem muita gente que fica esperando, né? Fica jogando a loteria esportiva da fé. E acha que vai ficar rico. Acha que, escuta as pessoas falando aí, acha que vai ficar rico. Só vai perder dinheiro, bobão. Só vai perder dinheiro. Porque é tudo mentira. Então, irmãos, todos nós temos que caminhar. Dar graças a Deus em todas as situações. Alegrar-se pelo Senhor que tem feito na nossa vida. Tem dia de choro, é claro que tem dia de choro, mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Bem, irmãos. Você fica com essa palavra no seu coração. Não deixe se conformar. Conformar é o que eu estou falando, vestir o molde, né? A forma do mundo, que é essa forma de ser macaco de imitação de outros. Artista bota uma melancia na cabeça, no dia seguinte está todo mundo botando a melancia na cabeça. É ser macaco de imitação de americano. Não entre nessa, irmão. Não entre nessa, irmão. Não entre nesses testemunhos que você ouve aí no rádio, você ouve na televisão. Eu não tinha nada, e agora eu sou rico. Isso é mentira. Isso é mentira. Pastor, o senhor está julgando? Eu não estou julgando nada, eu estou falando que é mentira, porque é mentira. Deus não é loteria esportiva, Jesus Cristo não é Papai Noel. Nunca teve vida fácil para ninguém. Nunca teve vida fácil para ninguém. Para nenhum homem de Deus consagrado, para nenhuma mulher de Deus consagrada. Todos lutaram, todos tinham desafios. Mas é como eu falei, a gente olha só para o bônus, né? Bate o cifrão lá, né? Tudo é dinheiro, né? Bate o cifrão lá, o Sérgio, não, Sérgio, tu é cifrão, né?
não sabe o que a pessoa, o preço que a pessoa está pagando. Quer pagar o preço? Ah, não. Eu só quero bônus, né? Ah, eu não quero vacina, eu não quero autoridade, eu não quero estudar, eu não quero fazer isso, eu não quero me aperfeiçoar, eu não quero aquilo outro, né? Eu quero que, né? Que caia do céu. Vai cair do céu. Mesmo em Canaã caiu do céu. Mesmo em Canaã você tem que plantar para colher. Né? E quer colher muito? Tem que plantar muito. Né? E se você plantar muito, você trabalha. Trabalha muito. É plantar uma hortinha aqui, né? Tudo bem. Aí você quer plantar, né? Essa cerveja toda? E não, mas trabalha, não? Se você quer ter só uma cabrinha, né? Para tomar o café da manhã, né? Com leite na cabrinha, só de uma cabrinha, né? Para não dar muito trabalho, né? Tudo bem. Aí você vai tomar só o leitinho da cabrinha de manhã. Agora, se você quer ter queijo para comer, né? Quer vender leite e tudo mais, aí você precisa ter várias cabras. E para você ter várias cabras, você precisa, né? Levar as cabras para pastorear as cabrinhas, né? As ovelhas, não é isso? Hein, gente? Amém? Amém. Ah, eu quero a lã da ovelha. Ah, você quer a lã da ovelha? Então você tem que engordar a bichinha, tem que levar ela para a parte dos verdejantes, tem que lutar contra o lobo quando o lobo aparece, tem que lutar contra o urso quando o urso aparece. Você tem que arriscar a sua vida em favor da ovelhinha, porque da ovelhinha vem a lã, que você vai vender e você vai ganhar dinheiro. Agora não dá para ter lã se não tem ovelha. Não dá para ter leite de cabra se não tem cabrita. Né? Não tem cabra. É isso. Então a gente tem que parar com essa coisa, porque isso analisando ele é o poder de Deus. Se nós não temos o poder de Deus, somos fracos. E muitas vezes aí, gigante, não posso, uma cidade fortificada. Mas se nós tivermos o poder de Deus em nós vamos enfrentar gigantes, nós vamos fazer com que as muralhas das cidades fortificadas caiam por terra, porque Deus é conosco. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhoras e senhores, oramos nesse momento para que o Senhor renove o nosso espírito com o teu Espírito Santo. Que o Senhor retire de nós de medo, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, de poder, de moderação. Senhor, que dentro de nós haja uma alegria por nós sermos teus filhos. Não importa aonde moramos, não importa o que comemos, não importa a marca da nossa roupa, não importa se às vezes não temos saúde, porque um dia, seremos todos iguais. Um dia todos nós habitaremos no mesmo lugar, na mesma construção feita por Jesus Cristo. Não sei se vamos comer, acho que não. Mas as nossas roupas serão exatamente iguais. Tudo é graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ore continuamente, meu irmão. Louve a
Deus. Sempre, sempre, sempre. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela salvação que Ele te deu. E você verá que a força do Espírito Santo de Deus vai te renovar a cada manhã. A cada manhã, o Espírito Santo de Deus vai te renovar. Vai te dar ânimo novo. Vai te dar ânimo novo. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, meu Pai, pela roupa de cada um, pelo nosso alimento, pela nossa casa. Muito obrigado por essa igreja, meu Pai. Muito obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Muito obrigado por cada família aqui representada. Tu és maravilhoso, Pai. Não tem faltado nada para nós. O Salmo 23 tem se cumprido em nossa vida. Lutamos, é verdade. Passamos por desafios. Nada tem nos faltado. Porque o Senhor é o nosso pastor. E de nada temos falta. Muito obrigado, meu Pai. Que o Senhor seja sempre a nossa força, Pai. A alegria em Cristo Jesus seja a nossa bênção. Amém. Que Deus te fortaleça para essa semana que vem agora. Tenho certeza que vai ser uma semana de lutas. Tenho certeza que você vai enfrentar gigantes. Tenho certeza que você vai enfrentar cidades fortificadas. Mas eu também tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está contigo. Que os anjos do Senhor estão contigo. E você vai vencer todos os desafios. Porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Boa semana, queridos. Deus abençoe a todos abundantemente. Boa noite.